16 de março de 1990. Sexta-feira. Manhã no Brasil. Milhões de brasileiros acordam e descobrem que seu dinheiro simplesmente desapareceu. Não foi um assalto, não foi um golpe de hackers. Foi o presidente da República que confiscou a poupança de todo mundo. Da noite para o dia, você não podia sacar mais que 50 mil cruzados novos, na época, o equivalente a cerca de $1.000. O resto, bloqueado, sequestrado, congelado por 18 meses. Pessoas que tinham economizado a vida inteira para comprar uma casa, abrir um negócio, se casar, se aposentar, acordaram pobres. Velhinhos que guardavam dinheiro para tratamento de saúde não conseguiam pagar remédios. Empresários não conseguiam pagar funcionários. Famílias planejando casamento tiveram que cancelar tudo. E quem fez isso? Fernando Collor de Mello, o presidente mais jovem eleito na história do Brasil. O caçador de Marajás, o candidato dos descamisados, o homem que prometeu acabar com a corrupção e moralizar o país. Este mesmo homem, 480 dias depois de assumir, seria o primeiro presidente brasileiro da história a sofrer impeachment por corrupção. Mas como? Como alguém eleito com 35 milhões de votos para acabar com a corrupção se tornou o símbolo máximo da corrupção? Como um jovem governador de Alagoas, bonito, carismático, que andava de jet ski e prometia modernizar o Brasil, acabou renunciando para fugir da prisão. E mais importante, porque até hoje, 34 anos depois, Fernando Collor ainda está na política brasileira como senador, sem nunca ter sido preso. Neste dossiê, vamos investigar toda a verdade sobre o homem que confiscou a poupança dos brasileiros, roubou do próprio país e, mesmo assim, nunca foi punido. Prepare-se, porque esta é uma história de ambição, traição, corrupção em escala industrial e a maior mobilização popular da história do Brasil, os caras pintadas. Fernando Afonso Collor de Mello nasceu em 12 de agosto de 1949 em Rio Largo, Alagoas. Ele não nasceu pobre, muito pelo contrário. Collor nasceu em uma das famílias mais ricas e poderosas do Nordeste. Seu avô, Lindolfo Collor, foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas e um dos fundadores do trabalhismo no Brasil. Seu pai, Arnon de Mello, foi senador, dono do maior grupo de comunicação de Alagoas e um homem extremamente influente na política regional. Collor cresceu em palácios, frequentou as melhores escolas, nunca passou necessidade. Mas a família Collor tinha algo mais do que dinheiro, tinha poder. E esse poder vinha de uma máquina política que controlava Alagoas há décadas através de uma mistura de influência, favores e, segundo denúncias, violência. Fernando Collor estudou economia na Universidade Federal de Alagoas, mas nunca exerceu a profissão. O que ele realmente queria era poder. Aos 29 anos, em 1979, ele foi nomeado prefeito de Maceió por indicação política, sem nunca ter sido eleito. Alagoas ainda estava sob o regime militar e prefeitos de capitais eram nomeados, não eleitos. Collor usou a prefeitura como trampolim. Ele se apresentava como um jovem moderno, dinâmico, diferente dos velhos políticos barrigudos e corruptos. Ele fazia questão de ser visto malhando, nadando, praticando esportes. Cultivava uma imagem de saúde, vigor, juventude, era bonito, bem vestido, falava bem e sabia usar os meios de comunicação da família para construir sua imagem. Em 1982, Collor foi eleito deputado federal. Passou 3 anos praticamente invisível no Congresso. Não fez nada relevante. Mas em 1986, ele deu o grande salto. Foi eleito governador de Alagoas. E foi como governador que Collor criou o personagem que o levaria à presidência. Ele lançou uma campanha chamada Caça aos Marajás. Marajás eram funcionários públicos que ganhavam salários altíssimos sem trabalhar, acumulavam cargos, tinham privilégios absurdos. Collor demitiu dezenas deles,
Fez operações de mídia, entrando em repartições públicas, flagrando gente dormindo no serviço, colocou câmeras mostrando o desperdício, virou herói nacional. Todo brasileiro conhecia o governador de Alagoas, que estava acabando com a mamata. Mas tinha um detalhe. Muitos desses marajás eram adversários políticos de Collor, e enquanto ele demitia uns, protegia outros. E mais, enquanto fingia combater privilégios, Collor montava um esquema de corrupção dentro do próprio governo de Alagoas que seria descoberto anos depois. Mas naquele momento, 1989, ninguém sabia disso. O Brasil só via o jovem governador bonito, moderno, que lutava contra a corrupção. E o Brasil estava desesperado por mudança. O Brasil vivia uma crise econômica devastadora. Inflação de 1,782% ao ano. O dinheiro perdia valor de manhã para tarde. Você comprava pão pela manhã a um preço, voltava à tarde e o mesmo pão custava 20% a mais. Salários eram corroídos, poupança era destruída. O povo estava desesperado. E, para piorar, era a primeira eleição direta para presidente depois de 29 anos de ditadura militar. A última vez que brasileiros haviam votado para presidente foi em 1960. Uma geração inteira nunca tinha votado. E havia 22 candidatos. Fernando Collor entrou na disputa como azarão. Ninguém apostava nele. Lula, do PT, era o favorito. Brizola, do PDT, era forte. Ulisses Guimarães, do PMDB, era o candidato da redemocratização. Mas Collor tinha 3 vantagens poderosas: dinheiro, controle, da mídia familiar e PC Farias. Paulo César Farias. PC Farias. O homem que seria a ruína de Collor. PC era um empresário alagoano, baixinho, careca, de óculos, que não aparecia em público. Mas era ele quem controlava todo o dinheiro da campanha. Todo. E o dinheiro jorrava. Collor tinha helicópteros, jatinhos, comícios gigantescos, a melhor propaganda na TV, outdoors em todo o país. De onde vinha tanto dinheiro? Oficialmente, de doações. Na prática, de um esquema que PC montou, cobrando propina de empresários em troca de favores futuros, caso Collor ganhasse. Era a campanha mais cara da história do Brasil até então. E funcionou. Collor se apresentava como o caçador de marajás que ia moralizar o Brasil. O candidato da juventude, o homem moderno. Ele andava de jet ski em comerciais de TV. Tinha 40 anos, era bonito, atlético, casado com uma ex-miss. Enquanto os outros candidatos eram velhos políticos de paletó, Collor aparecia de camiseta fazendo Cooper. Ele prometia acabar com a inflação, acabar com a corrupção, acabar com os privilégios e modernizar o Brasil. Brasil Novo era o slogan. E o povo acreditou. Collor foi para o segundo turno contra Lula. E aí, a campanha virou guerra suja. Collor pintou Lula como comunista, radical, que ia fechar igrejas, tomar propriedades, instaurar ditadura comunista no Brasil. Mentiras grotescas, mas que funcionaram. Na TV, Collor debatia bem. Era articulado, convincente. Lula, operário sem educação formal, se atrapalhava. E na reta final, houve uma acusação bombástica. Lula teria pedido para uma ex-namorada abortar. Miriam Cordeiro apareceu chorando na TV, dizendo que Lula a obrigou a abortar. Depois se descobriu que era mentira, que ela foi paga para falar aquilo, mas na época do segundo turno foi devastador. 15 de dezembro de 1989. Collor venceu com 35 milhões de votos contra 31 milhões de Lula. Foi a maior votação da história do Brasil até então. O povo escolheu o caçador de marajás, o jovem que ia acabar com a corrupção. O Brasil acordou esperançoso. Finalmente mudança. Finalmente um presidente que ia moralizar o país, que ia acabar com os políticos velhos e corruptos.
A posse foi marcada para 15 de março de 1990. Collor tinha 40 anos. Seria o presidente mais jovem da história brasileira e ele tinha planos ambiciosos. Planos que incluíam roubar o dinheiro do povo brasileiro. 15 de março de 1990. Fernando Collor toma posse como presidente do Brasil. No discurso, promete acabar com a inflação, moralizar o país e construir um Brasil novo. No dia seguinte, 16 de março, sexta-feira, ele anuncia o Plano Collor. E o Brasil acorda em choque. O plano, elaborado pela ministra da Economia Zélia Cardoso de Mello, era radical. Todos os valores acima de 50 mil cruzados novos em contas correntes e poupança estavam bloqueados por 18 meses. Bloqueados, confiscados, sequestrados, você não podia sacar, simples assim. O caos foi imediato e total. Filas gigantescas nos bancos. Pessoas desesperadas tentando sacar o pouco que podiam. Velhos chorando. Empresas quebrando. Casamentos cancelados. Tratamentos médicos interrompidos. O Brasil inteiro parou. Collor disse que era necessário para acabar com a inflação, que o dinheiro seria devolvido com correção, mas ninguém acreditava. E estavam certos em não acreditar. Quando o dinheiro foi devolvido 18 meses depois, a correção não cobriu a inflação. Milhões perderam tudo. Mas o confisco era só a ponta do iceberg. O Plano Collor também congelou preços, mudou a moeda de novo, demitiu milhares de funcionários públicos, fechou órgãos governamentais. Era um choque econômico brutal. Collor dizia que estava fazendo cirurgia sem anestesia para salvar o país. Na prática, estava destruindo a economia e a confiança do povo. A popularidade de Collor, que começou em 70%, despencou para 9% em meses. Era o presidente mais impopular da história. Mas ele tinha 3 anos e 9 meses de mandato pela frente. E durante esse tempo, ele e PC Farias iam roubar o máximo que pudessem. Porque enquanto Collor confiscava o dinheiro do povo, ele e PC montavam um esquema de corrupção gigantesco. O esquema funcionava assim. Empresários que queriam contratos com o governo tinham que pagar propina para PC Farias. PC repassava parte para Collor. O dinheiro ia para contas no exterior, laranjas, empresas fantasmas. PC controlava tudo. Ele era o tesoureiro não oficial do presidente e cobrava de todo mundo. Empreiteiras, bancos, empresas de todos os setores. Se você quisesse fazer negócio com o governo Collor, tinha que pagar PC. E PC ficou bilionário. Comprou mansões, fazendas, iates, jatinhos e Collor também. Collor reformou a casa da Dinda, uma mansão em Alagoas, com dinheiro de propina. Comprou roupas de grife, carros importados, viagens, tudo pago com dinheiro roubado. Mas eles cometeram um erro fatal. Em 1991, PC Farias se desentendeu com o próprio irmão de Collor, Pedro Collor. Os dois eram sócios em negócios, brigaram e PC ameaçou Pedro. Pedro ficou com raiva. E em maio de 1992, Pedro Collor deu uma entrevista explosiva para a revista Veja. Ele detalhou todo o esquema de corrupção. Nomes, valores, empresas, tudo. Disse que PC Farias era o tesoureiro do esquema, que o presidente sabia de tudo, que havia contas no exterior, laranjas, tudo. A entrevista caiu como uma bomba. O Brasil inteiro ficou chocado. O Congresso foi obrigado a abrir uma CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da PC Farias. E aí começou a desmoronar. Testemunha após testemunha confirmando o esquema. Empresários admitindo que pagaram propina, documentos aparecendo, gravações surgindo. E a cada dia que passava, ficava mais claro. Fernando Collor, o caçador de Marajás, o homem que prometeu acabar com a corrupção, era o chefe de uma quadrilha que roubava do Brasil.
E já que estamos falando sobre Fernando Collor, que foi presidente do Brasil e usou esse cargo para roubar, eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Muita gente vota em presidente, mas não sabe exatamente qual é a função dele. E aí vota errado, cobra coisas que não são responsabilidade do presidente e deixa de cobrar o que realmente é. Pausa o vídeo agora, vai lá nos comentários e me responde. Qual é a principal função de um presidente da República? O que ele pode fazer e o que ele não pode fazer? Não vale pesquisar. Quero sua resposta sincera. O que você acha que um presidente deve fazer? Deixa nos comentários agora. No final deste dossiê, eu vou explicar exatamente quais são as funções do presidente, a diferença entre presidente, governador e prefeito. E você vai entender por que tantos políticos prometem coisas que não podem cumprir. Além disso, vou te ensinar uma coisa que pouca gente sabe. Por que é importante votar em deputado federal da sua cidade? Pausa agora, comenta e depois volta para o vídeo. Vamos nessa. Enquanto a CPI avançava, outro movimento crescia. Os caras pintadas. Estudantes universitários e secundaristas começaram a se organizar. Pintavam o rosto de verde e amarelo, vestiam preto e iam para as ruas pedir o impeachment de Collor. Foram milhares, depois dezenas de milhares, depois centenas de milhares. Em 13 de setembro de 1992, 1 milhão de pessoas foram às ruas em todo o Brasil pedindo fora Collor. Era a maior manifestação popular da história brasileira. Jovens, velhos, ricos, pobres, todo mundo junto gritando fora Collor. O Congresso não tinha mais como proteger Collor. No dia 29 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados votou a abertura do processo de impeachment. Foram 441 votos a favor, 38 contra, 23 abstenções e um ausente. Esmagador. Collor foi afastado. Itamar Franco, o vice, assumiu interinamente. E Collor ainda tentou se salvar. No dia 29 de dezembro de 1992, horas antes da votação final do impeachment no Senado, Fernando Collor renunciou. Ele acreditava que, renunciando, escaparia do julgamento. Mas o Senado votou assim mesmo e o condenou. 76 votos a favor do impeachment, 3 contra. Collor perdeu o mandato e ficou inelegível por 8 anos, mas não foi preso. PC Farias fugiu do país. Foi encontrado na Tailândia, extraditado, preso em 1996. PC e sua namorada Paula Tomás foram encontrados mortos em uma casa em Maceió. A versão oficial foi suicídio duplo. PC teria matado Paula e depois se matado. Mas muita gente acredita que foi assassinato para silenciá-lo, porque PC sabia demais e poderia implicar muita gente poderosa. Até hoje, o caso não foi esclarecido. E Collor? Collor ficou 8 anos inelegível. Depois voltou. Em 2006, foi eleito senador por Alagoas e está lá até hoje. Senador, recebendo salário público, nunca foi preso. Nunca devolveu o dinheiro roubado. Em 2014, foi absolvido das acusações criminais por falta de provas. As provas haviam prescrito. Fernando Collor, o homem que confiscou a poupança de milhões, que roubou do país, que foi o primeiro presidente impeachmentado na história, está na política até hoje, livre, rico e impune. E agora, antes de terminar, vou responder aquela pergunta que fiz no meio do vídeo. Você comentou qual é a função de um presidente? Vamos ver quem entende de verdade como funciona a política no Brasil. A função do presidente da República é: o que o presidente pode fazer? Governar o país inteiro. Administração federal. Propor leis ao Congresso, mas não aprova sozinho. Comandar as Forças Armadas. Cuidar das relações internacionais. Nomear ministros e autoridades federais. Vetar ou sancionar leis aprovadas pelo Congresso. O que o presidente não pode fazer?
Fazer lei sozinho precisa do Congresso. Resolver buraco na rua da sua cidade. Isso é prefeito. Construir posto de saúde municipal. É prefeito mais vereadores. Contratar professores da rede estadual. Isso é governador. Asfaltar rua do seu bairro. É prefeito. Entendeu? Presidente cuida do Brasil. Sua cidade é responsabilidade do prefeito. Agora a diferença entre os cargos. Presidente. Governa o Brasil inteiro. Governador. Governa seu estado. São Paulo, Rio, etc. Prefeito. Governa sua cidade. Senador. Faz leis federais. Representa o estado 3 por estado. Deputado federal. Faz leis federais. Representa o estado. Deputado estadual. Faz leis estaduais. Vereador. Faz leis municipais. Fiscaliza o prefeito. E aqui o segredo que pouca gente sabe. Deputado federal pode destinar emendas parlamentares, dinheiro do orçamento federal para projetos em cidades específicas. Por isso, se você mora em Limeira, por exemplo, e vota em um deputado federal que também é de Limeira ou da região, esse deputado vai priorizar trazer recursos federais para Limeira, verba para asfalto, posto de saúde, equipamentos, obras. Se você vota em deputado federal de São Paulo capital, ele vai priorizar a capital. Entendeu por que é importante votar em deputado da sua região? Ele vai lutar pela sua cidade. Vai lá nos comentários agora e me diz: você sabia disso? Você vota sabendo a diferença entre os cargos? Vamos conversar e espalhar esse conhecimento. Este foi o dossiê de Fernando Collor de Mello. O homem que prometeu acabar com a corrupção e se tornou símbolo dela. O presidente que confiscou a poupança do povo e roubou do país. E que até hoje está na política, impune. Deixe sua reflexão nos comentários. E lembre-se, conhecer a função de cada cargo político é essencial para votar bem e cobrar certo. Não deixe político te enganar prometendo o que não pode cumprir. Se você acredita que educação política é fundamental, deixe seu like e se inscreva no canal Dossiê Presidentes. Ative o sininho para não perder o próximo episódio. No próximo dossiê, investigaremos outro presidente que marcou a história do Brasil. Até o próximo dossiê.